Mas a espiritualidade fala que tá na hora de você enxergar isso aqui, para você transformar essa dor em vitória. Porque tem uma vitória na tua linha do tempo, que olha, tá bem pertinho de chegar. Para alguns de vocês, vocês podem contar 4 luas. 4 luas. E você... Cheguei, meus amores, cheguei. E hoje eu vim trazer para você mais uma leitura poderosa. Aquela leitura atemporal, intuitiva, canalizada. Sim, na energia geral, é para todos os signos, mas que vem trazendo toda a clareza e orientação que você precisa nesse momento. Trazendo muitas informações que retira as escamas dos seus olhos, faz você enxergar a verdade, você entender o que está acontecendo para você correr atrás, se libertar, se curar. E aquela leitura que vem trazendo a previsão, sim, também do futuro, de como as coisas podem se desenrolar aí, dependendo da decisão que você vai tomar posterior a essa leitura. Meu amor, essa leitura tem muito aconselhamento e ela é para todos vocês que chegam aqui porque se conectam com o título, com a capa, porque seu celular apita, porque essa leitura tem dedinho espiritual. Então o teu espiritual, ele vai aí te cutucar para você estar aqui nesse vídeo, porque ele é para você. E meu amor, por ser uma energia geral coletiva, eu vou pedindo para você soltar o que não ressoa, fica só com o que ressoa. Sabendo conectar o que eu tô falando com o que você tá vivendo, com o que tá acontecendo na tua vida agora, nesse momento. É o que vai trazer a clareza e orientação do que é pra você, meu amor, e pegar. E o que não é, você solta pro universo. Eu vou te dizer que essa leitura é muito poderosa, tem ajudado muitas pessoas, eu tô recebendo muito depoimento do quanto essa leitura tá fazendo a diferença aí na vida aqui dos inscritos. Então, meu amor, vamos começar? Fica até o final da leitura, porque essa leitura precisa encaixar as peças desse quebra-cabeça para você sair daqui sabendo tudo que você precisa fazer para realizar seus sonhos e abrir seus caminhos. Saudando aí a minha mentora, cigana, minha espiritualidade de luz. Vamos ver o que temos para vocês. Uau! Meu Deus! Que forte! Logo no início da leitura, quem sai aqui é o 7 de espadas. Jesus Cristo do céu! O que esse 7 de espadas está fazendo aqui? Oito de espadas. E mais? 3 de copas. Meu amor. Forte isso aqui, né? A espiritualidade vem me trazendo uma situação na tua vida envolvendo um grupo de pessoas. Mas dentro desse grupo de pessoas tem uma pessoa aqui, a cabeça, sabe? E o cabeça é a cabeça da mentira, da falsidade, da safadeza, do mau caráter e tudo mais que você pode colocar dentro desse caldeirão aí, que tem a ver com esses adjetivos que eu falei aqui. Aqui, nessa situação, é onde o dinheiro fala mais alto. O dinheiro compra pessoas, o dinheiro compra amizades, o dinheiro, sabe? E também existem pessoas nesse grupo conectadas ao medo. Ou seja, aqui tem alguém que domina esse lugar, essa estrutura, esse grupo, porque tem poder, tem grana, tem posses. E tem o bando de puxa-saco aqui, que quer grudar e crescer junto e acha que vai ter alguma vantagem puxando o saco desse 7 de espadas aqui. Mas tem uma galera aqui que não se liberta por medo. E medo não só de afetar o financeiro, mas de depois não conseguir mais prosperar. Esse 7 de espadas pode ser inclusive uma pessoa que fala, olha, se fizer isso comigo, vai pro ralo, porque eu vou queimar você na macumba, com as pessoas, tarará, não terá mais dinheiro, não terá... É uma pessoa que ameaça, tá? Com falas. Eu vejo com falas. E aí tem muita gente aqui fingindo... Não tá vendo? Porque precisa
desse dinheiro aqui, depende dessa pessoa para alguma coisa. Mas tem pessoas aqui que são realmente interesseiras e acham que grudando nesse 7 de espadas aqui, concordando com esse 7 de espadas, dizendo que ele tá certo, sabe os puxa-sacos? Eles acham que com isso eles estarão bem na fita. Mas o que eles não sabem é que esse 7 de espadas, do mesmo jeito que colocou você aí numa situação de embaraços, dificuldades, também pode colocar essa pessoa a hora que esse 7 de espada quiser. Porque ele é uma pessoa inconstante, uma pessoa que não é confiável, que promete tudo e não cumpre nada, a não ser que tenha algum interesse para ele, senão ele não cumpre. É uma pessoa que não tá nem aí se machuca o coração das pessoas ou não. É uma pessoa que não tá nem aí em si. Tá prejudicando alguém ou não. É realmente uma pessoa com um caráter muito duvidoso. E uma pessoa que faz de tudo para crescer na vida. Inclusive, se tiver que mexer aqui com o espiritual, se aliar com o espiritual, obscuro, oculto, para poder conseguir se elevar, essa pessoa se eleva. A questão é que essa pessoa, apesar de ela ter muitas características que eu trouxe aqui, que você consegue perceber de quem eu tô falando, eu vou te dizer que para uma sociedade maior, para as outras pessoas, ela veste uma máscara aqui. É como se essa pessoa tem uma dupla personalidade. Ela tem uma personalidade oculta, em que um pequeno grupo de pessoas consegue ter acesso, e ela tem uma outra personalidade que pode até parecer ser uma pessoa difícil, mas não mostra esse coração de pedra que essa pessoa tem. Essa pessoa aqui, para muitos, está conectada a uma pessoa que estuda profundamente magia, justamente porque essa pessoa tem algum pacto, algum contrato com entidades para, crescer no financeiro, e foi isso que levou essa pessoa a estudar magia. Então ela se aprofundou nisso e fez conexões com outras pessoas também no mesmo ramo. E essa pessoa enviou uma energia para você, tá? Por isso ela aparece aqui como principal item desse jogo, né? Sai aqui na cabeça desse jogo. Porque aqui você precisa entender que para você se libertar, porque aqui tem libertação para você, inclusive se isso tá mexendo na tua prosperidade, tá? Porque aqui eu vejo muita área da prosperidade, também pode estar mexendo muito no teu emocional. E o emocional e a prosperidade andam assim, que muitas vezes você não se sente capaz, você não se sente merecedor, você não se sente potente, você não se sente pertencente. Isso daqui foi 7 de espadas que plantou pra você, através de magia, mas também através de falas, tá? De conversas. Conversas manipuladoras que talvez você não tenha percebido, porque aqui essa pessoa manipula as pessoas com uma fala que parece sedutora, mas se você tá prestando atenção, não é. Se você é uma pessoa muito atenta, prestar muita atenção, logo você de cara identifica que tem alguma coisa estranha com aquela pessoa, que não é normal uma pessoa ser assim. Então aqui tem uma situação bem oculta, bem profunda, mas bem escancarada. A questão é que muitas vezes, seja você ou seja essas pessoas envolvidas, apesar de entender que tem alguma coisa estranha, não quer enxergar ou não queria enxergar que tinha alguma coisa. E quanto mais você foi ficando aqui próximo dessa pessoa, mais você foi se amarrando nessa situação com a energia dessa pessoa, com as energias enviadas, de modo que isso mexeu muito com o teu emocional. Algumas lutas aqui, emocionais, muito difíceis, tá? Porque como se fossem estacas de dor cravadas na tua alma, em que deixaram marcas.
Mas a espiritualidade fala que tá na hora de você enxergar isso aqui para você transformar essa dor em vitória. Porque tem uma vitória na tua linha do tempo que, olha, tá bem pertinho de chegar. Para alguns de vocês, vocês podem contar 4 luas. 4 luas. E vocês vão receber uma notícia muito positiva a partir do momento que você entende, trabalha o teu interior, trabalha essa libertação emocional aqui e transforma essa dor em potência, tá? Você tem que entender o seguinte: tempo humano é diferente do tempo da espiritualidade. Aqui eu vejo muito isso, porque quando eu abro o jogo na energia particular, ou até às vezes eu vejo no comentário, as pessoas querem saber quando isso vai acontecer. Algumas coisas têm uma média de tempo, mas isso é o mínimo, assim. Eu vou te dizer que 0,001% a espiritualidade traz uma data, um tempo. Tem que ser algo que já está decretado pela justiça divina para acontecer de uma maneira que tudo que tinha que ser visto, tudo que tinha que ser revelado, tudo que tinha que ser limpo, tudo que tinha que ser tratado, tudo já tá casadinho. Então aquilo, pá, acontece. Se você tá nesse panorama, 4 luas pra você. Se você não tá nesse panorama, trabalhe pra que isso aconteça em 4 luas, tá? Mas pode se estender um pouquinho mais, mas tem na tua linha do tempo. Porque aí a gente vê a linha do tempo. O oráculo é um raio-x do caminho que você escolhe. É um raio-x do caminho que você vibra. É um raio-x do caminho que você quer pra tua vida. E quando você muda uma coisa ou outra, esse raio-x vai sair diferente. E aí as datas também mudam. E muitas coisas para ser finalizadas dependem da nossa decisão. Muitas coisas não, vou te dizer que praticamente tudo, né? Mas assim, é o que eu falo, grande maioria, porque é aquele 0,001% mesmo é que fica a cargo da espiritualidade. Mas a maior porcentagem da nossa vida é a nossa decisão. Nossa decisão, às vezes é escolha, às vezes é uma ação, às vezes é uma mudança de pensamento. Eu sempre falo isso. Uma mudança de pensamento traz uma mudança de sentimento. E uma mudança de sentimento traz a mudança de atitude. E esse combo traz a mudança do nosso destino. E isso é muito forte, gente. E eu falo isso sempre, pra mim mesmo, para as pessoas que eu atendo, para as pessoas que eu convivo, justamente quando as pessoas me questionam o tempo. Então aqui eu tô falando um tempo pra você. Você sabe que minhas leituras têm pouco falando sobre tempo, porque a minha própria espiritualidade já trouxe pra mim na validação da minha vida que tempo tá relacionado ao caminho que a gente escolhe seguir. Eu já contei essa história aqui num vídeo, não sei se você viu, mas vou contar rapidamente pra você. Onde eu vi uma linha do tempo harmônica maravilhosa pra minha vida. Muita coisa boa acontecendo. E aí, na época, o tempo tava passando e aquilo não tava acontecendo. Alguns meses. E eu, gente, mas... E eu abri o oráculo e tava ali. E tava ali. E tava ali. Nessa época, eu ainda não conseguia rastrear esse oculto, não. Eu aprendi depois, tá? Isso foi uma grande virada também. Eu tava ali pegando ainda, catando milho, né? Você pode dizer, quando você tá aprendendo. Então eu não conseguia enxergar tão bem. Mas eu fui a fundo. Porque depois da situação do acidente que eu sofri, que tem um vídeo aqui no canal, eu sempre quis esse despertar. Mas ele vem realmente, gente, com estudo, dedicação e validações, né? Então ele é aos poucos. Não é do dia pra noite, não. Eu comecei a ler cartas em 2012. O acidente foi em 2011. Eu comecei a ler em 2012. A gente tá em 2025. Já faz alguns anos que eu leio profundo. Mas demorou uns anos até eu chegar nessa profundidade toda, né? É como qualquer outro trabalho. O trabalho do oraculista. A gente precisa estudar. Precisa se dedicar. E aí, dentro dessa situação, tem alguns anos que isso aconteceu. Mas foi quando, assim, ó, estalou, retirou as escamas dos meus olhos, São Miguel Arcanjo chegou, colou na luz consciência, despertou tudo. Foi aquele boom na minha alma, boom na minha vida. Foi quando eu vi aquilo tudo se resolvendo, melhorando e as coisas não aconteciam. E aí sim, eu fui pra uma moça perguntar a ela, uma cartomante mesmo, uma oraculista, e que já tinha algumas validações, ela já tinha feito umas leituras que batia. E essa pessoa também via a mesma coisa. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui, pedi uma indicação para uma outra pessoa, que também tinha uma moça que lia para ela, que batia as coisas, aconteciam. Sabia que essa pessoa tinha uma moça boa. Eu preciso fazer umas validações aqui do meu jogo. Mas eu não falava pra pessoa que era validação do meu jogo. Eu dava o tema, igual vocês vão lá no meu site e falam, Evana, eu quero saber isso. Mesma coisa, eu quero saber sobre isso na minha vida. O tema é esse.
E eu quero saber o que tem pro meu futuro. E a pessoa abria. E a pessoa batia a mesma coisa que eu. Aí eu falei, gente, não é possível. Por que tá passando os meses e isso não acontece? E se eu via, fulana viu, ciclana viu, são boas cartomantes. As minhas leituras também tinham muitas validações. Por que isso aqui não tá acontecendo? Aí eu comecei a aprender a rastrear no oculto. Nessa época, a apometria já tinha chegado na minha vida, tá? E aí eu comecei, e aí com a apometria a gente consegue. Inclusive, quem passa consulta comigo, sabe que quando tá... consulta sem tratamento, tá? Porque tem uma diferença. Eu tenho consulta com tratamento de apometria, é conduzida de uma forma. Consulta normal é conduzida do outro. Mas a pessoa sabe que quando... Quem lê comigo sabe que quando tá muito oculto, eu abro o campo de apometria no meio da leitura pra gente rastrear mais profundo, tá? Porque... a pessoa tem que sair da minha leitura com toda a clareza e orientação e com o trabalho completo ali. Então, se eu tiver que abrir o campo de apometria pra gente verificar ali na hora, eu abro também. Isso já aconteceu várias vezes. E aí, eu comecei a utilizar os meus recursos pra poder rastrear. E aí, meu espiritual me explicou sobre por que aquilo não estava acontecendo e por que o tempo não estava batendo. Porque eu tomei uma decisão diferente do que o destino tinha pra mim, do que a minha vida, a minha linha do tempo seguia. Então é como se eu tinha uma reta. Eu tenho até um oráculo aqui, porque eu não tenho agora em mãos, então vai demorar pra eu achar. É um baralho cigano, que ele tem um caminho assim, é um caminho, e quando chega aqui ele faz assim, e lá na frente ele se encontra. Então, ou seja, é como se eu tivesse que vir pra cá, e eu acabei indo pra lá, eu tomei uma decisão. E ali eu entendi qual foi a decisão que eu tomei. E quando eu tomei essa decisão, demorou 1 ano para se reestabelecer tudo aquilo, eu tomar uma nova decisão e sim, tudo se abrir. E tudo aquilo que eu vi que ia acontecer naquele ano, aconteceu no outro. Exatamente nos meses, mas no outro. Somente porque eu tomei uma decisão errada. Não é errada, né? Porque... mas que não... naquela hora eu não sabia realmente. Vamos dizer, eu tava numa encruzilhada. E aí, o que fez eu tomar essas decisões? Pra você ter clareza do que pode estar agindo aí, que é o que eu vejo aqui. As minhas crenças limitantes. Onde eu não me permitia viver aquela linha do tempo porque a minha crença dizia que não, aquilo não era caminho pra mim, aquilo me bloqueava. E que eu devia ir pro outro lado. E aí eu fui catar milho também pra achar qual era esse outro lado. E aquela decisão não tinha a ver com o meu propósito da minha alma, do meu destino. Porque a gente tem vários propósitos, tá, gente? Não é só trabalho, não. Existem propósitos de alma, destino, aprendizado, vida. São vários. E aquilo não tinha nada a ver comigo. Apesar de ser um caminho que era, digamos que maravilhoso. Mas não era pra Ivana. Podia ser pra outros. Pra Ivana não era. Mas só que eu fui com a crença que os outros montaram na minha cabeça ao longo da minha história. E quando eu digo os outros, não é só família não, porque a gente pega a crença de amigos, a gente pega a crença de escola e de um monte de coisa. Então ali tinha um embrolho de coisas. Ao longo daquele ano, eu trabalhei reprogramação mental, constelação familiar, uma série de coisas, e eu consegui me abrir pro outro caminho no outro ano. As coisas foram acontecendo conforme era pra ter acontecido no outro. Olha que interessante. Por isso eu tô falando 4 luas pra você que já tá entendendo isso. E você não precisa tá assim no caminho da cura, não. Mas se você se abre para que tudo isso seja revelado, é como se você vai mergulhar no profundo da tua alma, porque a espiritualidade vai colocar essas oportunidades simplesmente porque você tomou essa decisão. Porque quando a gente toma uma decisão, a espiritualidade traz todo o conteúdo na nossa vida. Teve uma outra vez também que isso aconteceu na minha vida, que foi quando São Miguel Arcanjo, antes ainda, eu pedi uma liberação kármica. E ele apareceu em sonho pra minha mãe, dizendo que ia trazer tudo que eu tava pedindo de liberação kármica, mas que ia demorar. E que eu segurasse forte ali, que ia ser forte. Gente, foi forte. Fui lá no fundo do poço. Mas também renasci como fênix das cinzas. Então eu já tive algumas provas disso na minha vida. Eu contei aqui 2. Outros dias eu conto mais, senão o vídeo fica muito longo, né? Outro dia eu conto mais. Mas eu tô contando isso por quê? Porque o que a espiritualidade está me mostrando que você precisa entender para que isso seja liberado em 4 luas, tá? A Ivana não conseguiu em 4 luas. Continua esse trabalho, porque ele tá na tua linha do tempo. Ele vai acontecer, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Tá na minha linha do tempo, vai acontecer. O que tá pra acontecer pra você, meu amor, ninguém tira. É aquela coisa, pode atrasar, porque a nossa alma precisa experimentar um aprendizado. Mas tirar do nosso caminho, não tira não, tá? E isso quem fala pra mim é a justiça divina, e eu já provei isso na minha própria vida. Então, traga isso pra você também. E aí você precisa entender que você pode ter lidado com essa energia ou ainda tá lidando com essa energia, com essa pessoa, mas isso não te limita
de estar aí abrindo teus caminhos, trazendo prosperidade para você, comemorando a tua vitória, porque eu vejo você se libertando dessa pessoa, dessa energia, dessa magia e comemorando, ok? Tem muito espiritual, aqui tem pontos de luz, trabalhando a teu favor. É porque você não consegue enxergar, talvez, o que eu tô enxergando, por conta da clarividência. Mas eu vejo pontos de luz aqui, na tua vida, o tempo inteiro te protegendo, te mostrando, te guiando. É porque a gente tem nosso aprendizado da alma mesmo. Quando a gente começa a conectar isso, a gente começa a enxergar a vida de outra forma e muitas coisas se abrem. Isso é maravilhoso. Isso que eu trago aqui pra você também. 8 de bastos. Quatro de copas. Saíram duas aqui, o pajem de copas e o 7 de copas invertidos. Vou deixar aqui. E aí, o que a espiritualidade está falando? Aqui, a espiritualidade está te chamando assim, para um despertar realmente espiritual. Onde aqui me mostra uma brecha energética, por onde está entrando essa energia na tua vida, no teu campo espiritual, na tua história. E realmente é como se isso te traz cansaço, dificuldades com pessoas. Aqui você pode estar sofrendo ataques espirituais, encontrando muitas pessoas mau caráter, encontrando na tua vida pessoas difíceis de lidar, encontrando na sua vida pessoas que querem te derrubar, muitas pessoas te trazendo problemas. Isso aqui são ataques espirituais através dessa energia. E isso foi colocado intencionalmente, tá? Na tua história. Mas tem um aprendizado aqui. Olha que interessante, um aprendizado com pessoas. E se você tá com uma trava na tua prosperidade, isso fala muito de pessoas. Tanto pessoas atingindo a tua prosperidade, quanto pessoas também limitando você de ter prosperidade, ou esses problemas trazendo essa vibração. Mas aqui fala de se libertar da crença de que eu já sei quem são essas pessoas. Eu já sei o que são essas pessoas. Eu já sei como as pessoas são. Eu sei. Aqui é quando você tem um olhar antecipado sobre as pessoas. Eu não vou te dizer que você não tem intuição, porque você tem. Mas é preciso entender que há muito mais para ser enxergado nas pessoas do que só esse olhar. Onde você ainda pode precisar conviver com pessoas, ou esse grupinho, ou até outros. Porque talvez isso aqui passou e entrou outras pessoas no teu caminho. Então, assim, um grupo de pessoas ainda também que mexem com a tua prosperidade, que mexem com o teu emocional. Mas é um aprendizado, e se permitir viver esse aprendizado, se permitir olhar o que aprender, não colocar um muro entre você e o aprendizado, entre você e a pessoa, é colocar entre você e o aprendizado. E aqui tem essa energia para você. Meu amor, vou convidar você a dar um like nesse vídeo, um hypar. Vou convidar você também a estar comigo na apometria coletiva dia 11/11, para liberar alguns karmas aqui, tá? 11/11, quem vai conduzir a apometria ali juntinho comigo é o Conselho Kármico. E aqui tem libertações para alguns de vocês já disponíveis para serem retiradas do campo, tá? Eu vou convidar você também que chega agora aqui, meu amor, e não me conhece, né? Nem me apresentei, eu sou Evana, nem me apresentei. A você tá também dando um like, um hype nesse vídeo. Para que você sempre esteja aqui, se inscreve, ativa esse sininho de notificações. E a tua libertação
e o teu crescimento profissional, financeiro. Porque aqui é mais que profissional, é financeiro. Porque você pode até ter um trabalho, um emprego, e você pode até receber um bom salário aqui para alguns. Mas é como se você não consegue realizar os seus sonhos, entende? Então aqui tem um libertar para que você realize isso. Só que controle emocional, se libertando das crenças que estão te aprisionando, de estar olhando para essa situação de uma maneira diferente. E entendendo que todo o afastamento, ele é kármico. Não peça afastamento de ninguém. Peça libertação do teu sofrimento. Libertação dos teus problemas. E deixe que a justiça divina se encarregue do que acontece com cada um. Não queira ser o juiz, porque muitas vezes a gente quer ser, porque isso é uma crença, tá? Uma crença que a gente carrega. Porque nem sempre a gente consegue se libertar. Às vezes, essa libertação só vem depois que a justiça divina age na nossa vida. Cinco de copas. Cinco de bastos. A morte invertida. Então é uma briga espiritual que tem acontecido aqui. Porque ou você passou por grande tristeza, muitas perdas financeiras, perdas de pessoas, perdas de emprego, perdas de casa, perdas de família, perdas de amizades, perdas de amores, sabe? Muitas perdas, muitas. Ou então um sofrimento profundo, porque essa energia colocou na tua vida uma obsessão. E essa obsessão usa pessoas que você ama para estarem mudando mesmo. Eu não vou dizer, a pessoa alecrim dourado, não. Não é isso, não. Essa pessoa, todo mundo tem defeitos, qualidades, é o ser humano. Mas aqui é como se essa obsessão pega essa brecha energética da pessoa que você convive, esse defeito, e potencializa como forma de trazer dor e sofrimento para a tua vida. E é uma guerra espiritual. Mas nessa guerra você pode sair vencedor. Porque a tua espiritualidade está mostrando aqui. Quando você tem compreensão que é uma guerra espiritual e que você precisa se libertar de posicionamentos, crenças e olhar. Tanto para a situação que está acontecendo, quanto para outras à sua volta que também são problemas. E aqui é como se o teu espiritual, ele manda o tempo inteiro, é como se fosse um grande ventilador soprando bênçãos para você. E quando essas bênçãos estão vindo, vem esses ataques para tirar do teu caminho. E quando você entende isso, é quando você decreta: não, eu não vou deixar isso acontecer na minha vida. Eu não vou deixar essa pessoa destruir a minha vida. Eu não vou deixar esse espiritual trabalhar destruindo a minha vida, o meu trabalho, a minha prosperidade, a minha família, a minha vitória. Porque eu vou ser feliz. Eu sou feliz. Coloca aqui nos comentários. Eu vou ser feliz. Eu sou feliz. Mas é preciso se libertar dessas crenças que estão te aprisionando aqui. Porque aqui é como se pessoas que estão entrando na tua vida, ou uma situação de oscilação, ou perdas financeiras,
tá conectado com essas crenças. E aí, pra você ver como é muito forte, muitas vezes a gente às vezes reclama, porque a prosperidade não vem, eu não consigo realizar meus sonhos. E às vezes num ajuste terreno de organização financeira, você vê que tem a prosperidade, mas precisa colocar as prioridades financeiras e tirar os gastos supérfluos, até você conseguir atingir ali um patamar financeiro que você quer. Para outras vezes, olha, tem muitas coisas de desgaste financeiros. E aí você tá com aquela crença, vamos supor, vou dar um exemplo muito básico. Você vai lá no mercado comprar sabão para lavar roupa. E aí você pega aquele sabão da pior qualidade e vai lavar tua roupa. E aí você pega aquele sabão, vai lá e não retira a mancha da tua roupa, ou tira a cor da tua roupa. E aí você fala, caraca, essa roupa era a única roupa que eu tinha aqui, bonitinha, boazinha, pra eu ir pra um lugar, e agora eu fiquei sem a roupa. Ai, meu Deus. Só que olha a crença levando você pra, às vezes, você tá economizando R$1 ou R$2 num produto que talvez você ganhava muito mais lá. E isso aqui é um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Isso aí você pode aplicar em outras coisas da sua vida. E eu já vivi um momento de escassez muito pesado na minha vida, onde nenhuma porta se abria, onde realmente eu contei moedas. Tem moeda. E não foi uma vez, não. Foi mais de uma vez, porque eu tive um aprendizado financeiro, assim, uma coça na minha alma até eu aprender. Eu já passei mais de uma vez por isso. Teve uma época da minha vida que eu realmente contava moedas, que não sobrava quase nada, sabe? Então eu sei o que é contar moedas. Mas quando a gente reprograma e começa a fazer as escolhas melhores, às vezes é aquele detergente que dura mais. Então é centavinhos, mas ele dura mais de um mês, que o outro ia durar 15 dias. E aí fez você gastar de novo. Então é você começar a olhar, às vezes, para um olhar terreno. E aqui eu tô dando exemplos bem basiquinhos, mas você pode conectar com o que você tá vivendo dentro da grandeza que você vive ou da escassez que você pode estar vivendo, para que você consiga conectar, sabe? Então, são escolhas que a gente faz na nossa vida que também faz diferença. Não é só uma limpeza espiritual, é uma mudança terrena, mudança de padrão. Às vezes é uma compulsão alimentar. Aí quando você vai olhar, é o bombonzinho, é o cafezinho, é o não sei o que lá. Você corta aquilo que é supérfluo, porque aquilo só tá aumentando ali problemas na tua saúde, mas não tá trazendo pra você solução. Quando você corta o vício, quando você vê, opa, olha o dinheiro aqui no final do mês, que eu não sabia que tinha. Então aqui eu tô dizendo o seguinte pra você, tem espiritual? Tem, mas precisa fazer uma mudança terrena também, tá? Para que isso tudo traga pra você essa libertação. E pra quem tá envolvido uma demanda, faça uma limpeza espiritual, tá? Um desfazimento dessa magia, seja por apometria, seja por magia branca. Sempre vou indicar magia branca aqui, quem conhece sabe, tá? Faça alguma limpeza espiritual nesse sentido. E você vai ver que aos poucos as coisas vão se abrindo pra você, porque tem prosperidade pra você sim, tá? A padroeira, o baralho e o portão fechado. E aqui a espiritualidade falando de você escutando a tua intuição, porque a tua intuição tá te guiando para mostrar aí quais são as ervas daninhas que você precisa ceifar da tua vida. Seja pensamentos, sentimentos, crenças, atitudes ou até algumas pessoas aí. E essas daqui não são pessoas, ai meu Deus, eu ainda tô presa nesse aprendizado de alma. Não, não. Tem pessoas aqui, pode não ser para todo mundo que tá nessa leitura, veja o que conecta com você, mas tem pessoas aqui que estão se relacionando com alguém que fecha o teu portal de prosperidade, tá? E aí a espiritualidade pede para que você dê as cartas desse jogo. Olha, meu amor, se for alguém que realmente é seu parceiro ou sua parceira, se você não mudar, eu vou abrir esse portão e vou passar sozinha.
Agora, se for amizades, começar a entender. Essas pessoas me chamam para assistir uma aula de investimento, essas pessoas me chamam só para ir, gorosar. E não é que você ir se divertir, você beber, sair, isso não tem nada a ver. Você pode fazer, mas tudo tem equilíbrio. Tem aquele amigo que só quer te levar pra farra, que no final das contas, quando você olha teu cartão, tá estourado. Às vezes não só pra tua conta também. Não só porque é só o dele, mas você tá pagando só o seu, mas às vezes até o do amigo também. Às vezes você pode estar carregando um filho nas costas, que só sai, passeia, quer gastar bebida, viagem, mas cuidar da vida financeira dele para que o dinheiro dele sobre para ele trabalhar e ter dinheiro nada, e é isso que tá trazendo a escassez para tua vida. Então aqui, são decisões que você precisa tomar, um checkmate aí que você precisa dar em tudo que tá trazendo para você tristeza no mundo terreno, enquanto o teu espiritual tá trabalhando ali, para tirar essa energia do teu campo. Mas aqui não é você olhando mais para, eu não sei mais o que fazer. Não, meu amor, tem muita coisa para fazer. É arregaçar as mangas, fazer um plano, entender o que você quer. Quero isso, então o que eu preciso fazer para chegar a isso? E destrinchar ali dentro da tua realidade. E eu vou te dizer que eu já mudei a minha vida algumas vezes assim, principalmente quando eu cotei moedas. E eu sei que essa energia é poderosa. As candeias. Os trevos. E o cavalo. Então aqui é um grande chamado para tomar as rédeas da sua vida em relação ao seu financeiro. E há pessoas que atrapalham o teu financeiro, que estão contribuindo para que você fique preocupado, preocupada, triste. Abrindo brechas para essa energia dessa magia entrar na tua vida. E esse inimigo aqui que mexeu com magia tá te demandando, tá entrando. E você tomando as rédeas, ouvindo a sua intuição e tomando as rédeas, meu amor, eu tenho um trevo da sorte para você com as candeias. É todo tipo de oportunidade começando a aparecer para que a prosperidade entre de novo na sua vida. Aí, em vez de ter aquele monte de erva daninha, você vai ter um jardim de trevo de 4 folhas, meu amor, só para colher as verdinhas. Só para colher as verdinhas. Olha que maravilha, porque a prosperidade, ela tá para todos nós. Porque somos filhos do Criador. Temos uma centelha divina, um pedaço do Criador dentro de nós. E Criador é a prosperidade. Ele não criou esse mundo para ser de escassez. Isso aqui foi uma sociedade ferida, que veio buscar cura, que não conseguiu, que começou a criar padrões de crenças que colocaram a humanidade na escassez. Porque nós viemos para ter tudo de bom que essa terra tem para dar. Porque a terra é abundância. Se você olhar para a natureza, você vê que a natureza é abundância e que quem destrói são os seres humanos. E a mesma coisa está relacionado à nossa vida financeira. Tanto que, se você olhar para a cadeia alimentar natural, você vê que a terra dá, as plantas têm os animais e mesmo com os predadores, tudo é em equilíbrio. Tudo é em equilíbrio. Até que vem o ser humano com a crença dele, mete o dedo lá e estraga tudo e acaba com aquele equilíbrio. Porque o ser humano veio para ter esse equilíbrio que tem na natureza. Só que ainda não conseguiu. Isso é a transição planetária, a expansão das consciências e a Terra realmente entrando no mundo de regeneração. Que vai demorar um cadinho ainda, mas a gente já pode estar fazendo a nossa parte e contribuindo para isso mudar pro mundo. Porque você pensa que não, mas você, ajustando a sua vida, ajuda muito ao planeta também, ajustando a vida de outras pessoas. Eu sempre falo aqui, pessoas curadas curam pessoas. E pessoas feridas ferem pessoas. Tá na hora de a gente sair, quando eu digo a gente, é o planeta mesmo, desse arquétipo das pessoas feridas e ir para as pessoas curadas. E meu amor, espero que essa leitura tenha trazido aí toda a clareza, orientação que você precisa para mudar a tua vida, para tomar as rédeas, para seguir em frente, porque aqui tem gente que tá limpando espiritual, o negócio tá voltando, porque tá faltando a ação terrena. Os
Espiritualidade sempre fala, eles fazem isso. A gente faz esse montão aqui e é assim que funciona a nossa mudança. Tá bom, meus amores? E também a libertação. Porque às vezes o conselho kármico já liberou pra gente viver a vida espetacular. Que foi o que aconteceu comigo, que eu contei da história do caminho diferente. E a gente com a crença continua batendo lá na mesma tecla, ó. Ele pode botar um luminoso lá. Vem! E a gente acaba não indo. E não adianta, nossa vida não muda. Não é instantâneo, não é mágica. É trabalho. Trabalho terreno e trabalho espiritual. E é isso, meus amores. Olha, um grande beijo, gratidão. Eu espero vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.